Amigas, seguidoras, amigos e seguidores do canal Espiritismo do Século XXI, mais uma vez aqui estamos para conversar com todos sobre André Luiz. Nós estamos estudando André Luiz e esse episódio é o número 17. Mais uma vez, bem-vindos e continuaremos onde nós paramos no episódio anterior. André Luiz, no episódio anterior, ele estava conversando com sua mãe. E agora ele vai continuar andando lá em nosso lar. Ele vai receber alta do hospital. Vamos ver os detalhes, como que acontece lá no plano espiritual? Venham comigo. Antes de mais nada, não se esqueçam de dar like, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é importante demais. É importante que compartilhe. Nós também sempre falamos, gente, vamos clicar no sininho, porque sempre nós teremos notificações que novos vídeos estão sendo publicados. Compartilhe mesmo. Converse conosco, faça comentários, sejam todos muito bem-vindos a essa maneira de conversa e de diálogo. No episódio então anterior, André Luiz conversou com a sua mamãe, que veio do plano mais alto para nosso lar reencontrar seu filho amado. E aí aconteceu várias coisas importantes que nós já falamos anteriormente. Passaram-se alguns dias depois disso, após a vinda da mãe, Lísias veio visitar, veio cuidar dele, ele estava internado no hospital, e disse que Clarencio estava querendo falar com ele. Quem é Clarencio? Clarencio é aquele coordenador do ministério e que fica ali como sendo um administrador de um dos ministérios que nós já falamos. E Clarencio é o chefe, vamos dizer assim. Então pede para Lísias chamar. Lísias era o enfermeiro que estava cuidando de André, que já fazia muito tempo que André estava sendo tratado lá no hospital da colônia chamada Nosso Lar. Então, Lísias pegou André e levou André até Clarencio para conversar um pouco com Clarencio. Clarencio queria conversar com ele e disse: olha, meu amigo, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção no Ministério de Natureza Superior. Eu te afirmo que o seu médico, que estava cuidando de você, Henrique de Luna, deu por terminado o seu tratamento na semana anterior. E é justo, André, agora que aproveite o tempo para observação, para aprendizado. Ora, meus caros, nós já dissemos isso anteriormente. Os espíritos são resgatados no umbral, leva para um tratamento numa das colônias. Existem várias colônias próximas à Terra, próximas a cada país, a cada região. Nosso lar é uma delas. E André foi recebido lá. Agora, depois que passaram-se alguns dias, algum tempo, André está recuperado e Clarencio disse para ele: olha, então é justo que a partir de agora você comece a aproveitar alguma coisa e aprender alguma coisa em nosso lar. E é isso que André vai fazer. Aliás, ele vai tendo experiências lá em nosso lar e vai passando para nós através dessa obra fantástica escrita por Chico Xavier. Não é? André não cabia de contentamento, muito contente. Por quê? Era uma alta, ele já estava recuperado. Era início de uma nova vida, porque ele já tinha sido refeito dos seus problemas quando ele foi resgatado. Nós já falamos até sobre a questão da alimentação, que André não teve que comer uma sopa. A alimentação no plano espiritual é diferente da Terra. Falamos disso já bem
A gente sempre fala que é importante que você faça uma maratona nos episódios anteriores para não perder a sequência, porque tudo que nós falamos aqui tem uma sequência, né? Então é importante rever os anteriores. Então é só ir lá na playlist e pedir e clicar na playlist relativa ao tema e ver os novos episódios. De alguma sorte, André poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes, né? E Clarencio percebeu isso, que ele poderia obter algum aprendizado. E Clarencio falou para André que ele poderia fazer alguma coisa, né? Enquanto ele estava conversando, dizendo para André que ele poderia ter mais atividades fora do hospital, Lísias cortou a conversa e falou para o Clarencio: o ministro Clarencio, se possível, eu estimaria receber André Luiz lá na minha casa, enquanto perdurar o curso das observações que ele vai fazer aqui. Lá na minha casa, a minha mãe vai tratá-lo como filho. Ou seja, já entendemos um detalhe aqui. É bom que se diga antes da gente continuar. Lísias morava em nosso lar, era enfermeiro, e lá em nosso lar ele estava habitando uma casa com a sua mãe. E convidou, já avisou para Clarencio, que antes dele continuar nas atividades, ele queria que André Luiz visitasse a sua casa. Ora, meus irmãos e companheiros, a gente está falando aqui das coisas que acontecem no plano espiritual da mesma forma que acontece aqui. Tem casa, tem rua, tem tudo, né? E Lísias, esse enfermeiro, que além de enfermeiro é amigo de André, tratou André, cuidou de André, convidou André Luiz, para ir na sua casa, né? Aí Clarencio olhou aquilo, né? Aprovou, obviamente, e falou: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração, né? Então, quer dizer, Lísias estava recebendo esse companheiro, né? Vamos dizer assim, porque a partir daí André já estava recuperado. Aí abraçaram, André abraçou Lísias com gratidão, né? E ainda falou assim: às vezes a alegria nos deixa mudo, nos emudece, né? E Clarencio ainda falou para ele: ô André, eu vou te entregar um documento, né? Vou te entregar. Esse documento, segundo André, era como se fosse uma caderneta. E com esse documento que você vai pegar agora, você pode ingressar nos outros ministérios. Por exemplo, Ministério da Regeneração, do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, durante um ano. Ora, meus caros, o que Clarencio está dizendo? Que a partir dali, André tinha uma certa liberdade de fazer visita em outros lugares lá em nosso lar, né? Visitando outros ministérios. Nós já falamos que a cidade, a colônia Nosso Lar, ela é composta de 6 ministérios. E Clarencio já liberou para que ele pudesse visitar outros, para entender mais, para absorver mais dados, né? Durante um ano ele poderia fazer isso. Depois que terminasse esse tempo, Clarencio ainda fala para ele: vamos ver o que vai ser possível de fazer alguma coisa relativamente àquilo que você quer, né? Você tem desejo de outras coisas, de procurar outras informações, outros conhecimentos, né? Então é importante, André, que você se instrua, não perca tempo. O interstício das experiências carnais, ou seja, entre uma encarnação e outra, deve ser bem aproveitado. Gente, esse dado é importante, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai para o plano espiritual depois que desencarna
e que vai ficar lá parado. Não, não fica parado. Nós já falamos isso aqui. O próprio Clarencio, que era o coordenador, o ministro daquele ministério, falou para André, é importante que nesse intervalo, antes de reencarnar, aproveite o tempo, né? Então, isso tem que ficar claro, né? Então, como Lísias falou que queria levar André na casa dele, eles saíram lá do ministério, da conversa com Clarencio, porque André já recebeu autorização que pode andar, pode sair, né? E chegaram na casa de Lísias, onde ele mora com a mãe. André disse que era uma graciosa construção cercada de um colorido jardim. Ora, gente, interessante que lá em nosso lar, ou em qualquer outras colônias, existem várias, já falamos aqui, existe jardim, existe casa, existe tudo. É óbvio que não tem essa consistência que nós conhecemos aqui, porque a matéria lá, ela é rarefeita, ela é de uma outra constituição material, ela é semimaterial. E as pessoas, os espíritos que estão lá, eles se comunicam e eles se identificam pelo perispírito. O perispírito é algo que abriga o corpo, ou melhor dizendo, é algo, é como se fosse um corpo perispiritual ou semimaterial que abriga o espírito. Quando encarnado, nós temos o corpo material, que é esse aqui, e esse corpo ele abriga o espírito. Só que para abrigar o espírito, ele precisa de um intermediário chamado perispírito. Então, lá no plano espiritual, como não tem corpos materiais, mas tem os corpos perispirituais. Então, chegaram lá, naquela casa, segundo André, e Lísia falou, André, é aqui onde eu moro, né? O nosso lar é aqui. Ainda falou assim, André, esse é o nosso lar dentro de nosso lar. Nosso lar é a colônia. Então André Luiz chegou com Lísias lá no lar de Lísias, e que era um lar dentro de nosso lar. O tinido brando da campainha no interior, eles tocaram a campainha, surgiu à porta a mãe de Lísias. Gente, até campainha tem lá no plano espiritual. É como se fosse aqui, né? Interessante, né? Tocaram a campainha, a mãe de Lísias veio. Aí ele logo, minha mãe, né? Este é o irmão que eu prometi trazer para a senhora conhecer. Logo, logo, a mãe de Lísias, muito carinhosa, já foi dizendo, seja bem-vindo, meu amigo, essa casa é sua. Aí, a mãe de Lísias falou da seguinte forma para André, perdão. André, meu filho, eu soube que a sua mãe já não vive aqui. O Lísias me disse, ela mora noutra colônia mais evoluída. Nesse caso, não se preocupe, meu filho. Não se preocupe, André. Você terá em mim uma irmã com as funções maternais. André ficou muito à vontade, porque recebeu esse carinho da mãe de Lísia. Ele quis agradecer, ele quis assim, mostrar agradecido, envaidecido, ela já cortou ele e falou, não precisa disso não. É como se ela tivesse observado, ou visto os pensamentos dele, né? Aí eles entraram. André disse que era um ambiente muito simples, mas muito acolhedor. André Luiz ainda diz o seguinte, que naquela casa que ele acabou de chegar, na casa de Lísias, tinha móveis quase idênticos àqueles móveis aqui da Terra. Os objetos em geral, melhor dizendo, demonstravam pequenas variações, mas ali ele encontrava quadros de sublime significação espiritual. Tinha um piano de notáveis proporções, grande, né? É o que ele disse. Estava ali na sala. Tinha uma harpa
talhada em linhas nobres e delicadas, né? Falaram um pouco sobre a harmonia do lugar, né? E em seguida André começou a conversar com a mãe de Lísias, e ele veio a saber que a família de Lísias, a mãe, eles viveram em uma antiga cidade no estado do Rio de Janeiro. E a mãe de Lísias, ela tinha um nome naquela época que ela viveu no Rio, chamada Laura, e que na casa dela, ela tinha duas irmãs, uma chamava Yolanda e a outra Judite, quando eles viveram encarnados aqui na Terra. Então, André diz que ali respirava-se uma doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar o contentamento e a alegria dele ter sido recebido ali naquela casa. A hospitalidade, cheia de ternura da mãe, do Lísias, né, arrancava ao espírito de André notas de profunda emoção. Interessante, né? E ali ele mostraram para ele os livros, a biblioteca simples, né? E a própria mãe de Lísias falou assim: André, os escritores de má fé não têm vez aqui em nosso lar. Os que estimam o veneno psicológico são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Não ficam aqui. Ou seja, não tinha leituras que levam a pensamentos ruins, que levam a hipocrisia, a pessimismo, enfim, tinha só coisas boas naquela literatura que ela apresentou para André. Em seguida chamou Lísias para ver Lísias chamou André para ver algumas dependências da casa, para mostrar a casa. André chegou logo, né? Lísias quer mostrar. Até porque André Luiz está observando que ali em nosso lar, porque ele vai passar isso para o papel através do Chico, né? A Elisa chamou André para mostrar as dependências da casa. Aí depois que fez a apresentação da casa, a dona Laura, que é a mãe de Lísias, chamou e convidou os dois para fazer uma prece, porque era a hora de uma oração. Eles sentaram numa mesa grande. André Luiz que ligou um aparelho grande, um grande aparelho, e fez ouvir uma música suave. Ele não falou que aparelho, até porque no plano espiritual provavelmente existem aparelhos similares aos da Terra, nem sempre os mesmos, né? Mas na hora que ligou o aparelho, começou uma música suave. Era o louvor do movimento crepuscular, era tarde. E surgia isso, na parte da tarde tinha esse momento de meditação, de prece. André diz que ele viu o mesmo quadro prodigioso da governadoria quando ele presenciou uma oração nesse momento junto com Lísias. Nós já até falamos isso em episódio posterior. E André diz que viu aquele coração azul desenhado ao longe e sentiu a sua alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Olha, meus caros, a gente nota que esse extasiamento, a pessoa vai se envolvendo naquele clima evoluído e sente e tem essas sensações. Aqui na Terra também, às vezes, a gente experimenta sensações parecidas. Obviamente que lá no plano espiritual tudo é mais intenso e mais profundo, né? E André tenta passar isso para o papel. E a gente sabe que nem tudo que sente, que vê, consegue se expressar verbalmente ou num texto qualquer, né? E André participou daquela prece lá na casa de Lísias e nós vamos ver os novos acontecimentos no episódio futuro. Não se esqueça de ler, ou melhor, de ver os anteriores para que a gente possa entender e levar tudo dentro de uma sequência óbvia. Vamos então, no episódio seguinte, ver a questão de alimento,
ver a questão da vida de Lisas lá no plano espiritual. Eu sempre falo que André Luiz sempre nos traz detalhes para que a gente se inteire bem de como é a vida lá. Porque a gente às vezes fica com receio de chegar lá, né, e ver coisas absurdas. Na verdade, não. Nós vamos encontrar a similaridade na Terra. Porém, todos nós queremos um dia chegar e encontrar um lugar melhor do que a Terra. Isso vai depender de quê? De nós mesmos, né? Nós vamos herdar um mundo melhor. A própria Terra, ela será herdada no futuro para aqueles que fizerem por dom de merecer herdar um planeta melhor. Um abraço, um beijo no coração e até o episódio seguinte.